Boa noite, gente. Aguardando aqui para começar a nossa live. Aguardando vocês chegarem. Oi, Bruna. Vou te pegar aqui. Convidar você. Boa noite, Liginha. Boa noite, Eunice. Estou aguardando aqui a nossa convidada, Bruna, falar um pouquinho sobre educação com a gente hoje. Oi, Bruna, já te mandei um convite. Margarete, aguardando. A Bruna, já mandei um convitinho para ela. Vamos ver se ela consegue chegar aí. Estamos aguardando. Eu já te vi, já te mandei um convite. Será que você não... Quer ver? Responder. Te mandei já um convitinho aqui. Apareceu que você não pôde participar. Deixa eu te mandar outra solicitação. Ó. Enviar solicitação. Vamos ver se a gente consegue. Ah, agora foi. Oi! Tudo bom? Foi aquilo que eu falei. Quando eu peço, é a terceira live que eu faço no Instagram que dá a mesma coisa. Quando eu peço, cai. A pessoa me convida, eu vou aceitar. Ah, mas que bom, você chegou, estou muito contente. Acho que o nosso tema de hoje vai ser ótimo, porque também essa vai ser minha última live do ano, né? Eu comecei com uma sequência de lives desde junho. E a gente veio debatendo vários temas por conta de uma consultoria que eu abri esse ano. Então, acho muito bacana a gente divulgar. Boa noite, Silvio. Muito bacana a gente divulgar temas interessantes e também eu consigo divulgar minha consultoria. Mas como semana que vem já vem Natal, Ano Novo, eu falei, bom, vou dar uma pausazinha. E aí eu achei que assim, estou fechando com chave de ouro, porque se a gente puder pensar tudo que eu falei sem educação não existe, né, Bruna? Então, como a gente já tem aí um pouco mais pessoas chegando, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Obrigada para quem já está assistindo a gente. A Bruna é uma expert em educação. Ela vai falar melhor do que eu um pouquinho sobre a carreira dela, sobre onde que ela trabalha. Conta para gente, Bruna. Obrigada, Cristiano, pelo convite. Eu fico super honrada. Quem fez essa ponte é a Aline, uma pessoa super querida com quem eu trabalhei uns anos atrás num projeto e a gente continuou mantendo contato com respeito muito. Então, qualquer indicação que vem dela, eu recebo com muito carinho, assim, tenho uma confiança de que a gente vai ter muito que trocar aqui. Meu nome é Bruna Werneck, eu sou formada em desenho industrial, mas desde a faculdade, meu projeto final já foi voltado para a área de educação, pensando numa plataforma de educação à distância. Isso lá em 2000 bolinha, que a gente não vem ao caso, né, dizer quanto tempo a gente está formada. Ah, ó, é tão nova. Eu trabalho para o governo do estado, fazendo educação à distância no setor público, mas eu também e trabalho frequentemente com educação corporativa. No momento, estou fazendo um trabalho, um freela para educação corporativa. Então, essa questão da educação formal e a educação no ambiente de trabalho e o formar pessoas para atuar no mercado de trabalho é exatamente o recorte da educação que é interessante, né? Porque a educação é um mundo
vasto. Tem muitas pessoas especialistas em educação, mas que vão desde a educação infantil até a questão da educação superior. E eu gosto justamente dessa interface de educação e trabalho. Então, por isso que eu adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Ai, muito obrigada. Para mim também. Assim, a gente tem ouvido muito agora, né, nesses últimos meses, essa questão aí das responsabilidades ambiental, social e governança. E aí eu te chamei porque eu fico pensando, claro que a gente escuta, a gente vê no jornal a tendência dos investimentos, né, das pessoas canalizarem para empresas que tenham mais responsabilidade, né? O investimento ele é histórico, né? Então, antigamente, assim, há um tempo atrás, o investimento era um investimento ético, empresas éticas. Então, não era legal, não era bacana investir em tabaco, não era bacana investir em pornografia, em coisas assim. Depois se saiu do investimento ético, a gente foi para, vamos dizer assim, o comprometimento social, a ação social. Então, as empresas que ajudavam uma comunidade, tão bacana essa empresa que tem uma ação social. A ação social progrediu e foi para a responsabilidade social. A empresa que tem aquela responsabilidade social, que se engaja realmente, que tem um trabalho não só externo, mas com os próprios colaboradores. E hoje a gente vive muito a empresa que tem valor compartilhado, que tem valor, que tem princípio. Mas aí a gente também se pergunta, como vai viver isso tudo se não começar na educação, né? Como que a gente vai viver isso tudo se não começar na educação? Então, eu queria que você, assim, começasse, assim, para a gente começar a engatinhar nesse tema da educação, falasse um pouquinho para a gente da tua experiência, que você é lá do CCS. Como que você vê a educação no Brasil hoje? Então, essa pergunta é super complexa, né? Porque ela abre um leque de possibilidades. É importante lembrar que a educação no Brasil ela é dividida num sistema duplo, principalmente entre a rede pública e a rede privada. E é sempre bom lembrar que a rede privada ela só responde a 20% das matrículas. Então, a vasta maioria dos brasileiros está no sistema público de saúde. E apesar dos estereótipos, das pessoas sempre acharem que o sistema privado é melhor que o público, existem vários estudos internacionais baseados no PISA que usam o Brasil como um dos casos, mas que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno internacional, de que os resultados nesse tipo de exame internacional têm muito mais a ver com a condição socioeconômica do entorno das escolas do que com a escola ser pública ou privada. Isso é um estudo internacional. O Brasil não foge à regra internacional de que se aqui as escolas privadas são melhores que as públicas, é porque eles estão atendendo famílias mais estruturadas, que têm mais acesso à cultura, que têm internet fixa. E esse tipo de desigualdade ficou muito clara na pandemia. Então, é muito complicado a gente falar sobre a diferença da oferta e do serviço de educação no público e no privado, porque se você vai medir o resultado, tem diferença sim. Mas se você vai olhar nesse plano geral, mundial, você vai ver que a maior variável que influencia é a condição socioeconômica do aluno, e não ser necessariamente privada ou pública, é uma questão de como a nossa sociedade se estruturou. Então, acho muito importante colocar essa partida. E aí eu acho que essas questões que você está falando dos valores e tal, a gente colocou a base nacional comum de currículo, que assim, pode se debater se as prioridades eram essas ou não essas. O que eu acho que é um grande ganho com essa base é justamente a ênfase nas habilidades socioemocionais. As habilidades de resolução de problema, criatividade. Uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é que a criatividade não é do nada da sua cabeça pensando uma coisa. O profissional da criação é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que tem muita exposição, que tem muito acesso e processa a realidade de uma forma a criar algo novo.
Então, eu acho que são muitas competências que são necessárias para o século XXI. Então, muito em transformação. Só ser capaz de reproduzir conteúdos não é o suficiente. Nem para você ser um cidadão consciente, nem para você ser um trabalhador, se inserir bem no mercado de trabalho, e nem para nada. Você tem que ser capaz de entender, analisar e propor soluções. Então, eu acho que esse é o desafio da educação do século XXI. Bruno, eu estou te ouvindo um pouquinho picado. Não sei se o pessoal, vocês estão ouvindo bem, gente? Faz um comentário aí para a gente saber se de repente é o teu fone. Você fala, às vezes eu pego uma palavra, às vezes eu estou com um pouquinho de dificuldade. Vamos ver se alguém comenta aí se tá te ouvindo bem. Comentando em cima da sua resposta, a gente chegou num nível que a desigualdade social passou a ser desigualdade digital, né? As pessoas não têm computador, as pessoas, tá vendo, disseram que falhou um pouquinho. Vamos ver se de repente você fala um pouco mais próximo, talvez, às vezes o fone também dá um pouco de interferência. Então, assim, eu vejo que tem até umas campanhas, achei legal uma ONG, aí, acho que é a CUFA, que trabalha com as favelas, que distribui os chips para as crianças poderem assistir a aula pelo WhatsApp. Mas, assim, ainda a grande questão mesmo é a desigualdade. Que eu estava vendo aqui uma pesquisa, ó, o Brasil ocupa o 53º lugar na educação, numa pesquisa com 65 países avaliados, ou seja, a gente está lá embaixo, né? E a gente teve um programa que incentivou mais de 90% de matrículas entre crianças de 6 e 12 anos. Só que ainda assim a gente tem 731 mil crianças fora da escola. E com relação ao ensino fundamental, são 4 milhões de estudantes que não têm acesso à escola. Né? Então, assim, a gente convive com o que você falou, não é nem a gente avaliar o estudo, é a gente avaliar a falta de condições. E falando dessa falta de condições, chega uma pandemia, né? Tá falhando um pouquinho a internet, vamos ver se você volta. Acho que voltou, né? Voltou. Isso. E aí, com essa falta de condições, a gente tem a pandemia. Quais os principais impactos que você acha que a pandemia causou numa situação que já era uma situação complicada? Pois é muito complicado. A pandemia certamente ela agravou as desigualdades que nós já tínhamos, né? Porque o Brasil fez um esforço enorme de inclusão para o ensino fundamental. A gente virtualmente conseguiu universalizar as matrículas. São as crianças antes do fundamental, que ainda tem muita criança fora da escola, e criança do ensino médio, que ainda está muito fora. Mas a criança nessa idade do ensino fundamental, a gente praticamente conseguiu colocar todo mundo para dentro. E eu acho sempre importante destacar, porque apesar da nossa média no PISA, de novo, eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou me baseando nos relatórios do PISA que fazem a comparação do Brasil no mundo. E existe uma observação que é pouco falada na nossa mídia, é que a gente tem conseguido trazer todo mundo para dentro, mantendo a mesma média, apesar da nossa qualidade de educação ainda precisar muito melhorar, é um médio. Traz muita gente para dentro e mantém a média, significa que muita gente melhorou para dar conta dessas pessoas que estão fora da escola. Então, eu sempre acho importante frisar isso, porque houve realmente um esforço muito grande nos últimos anos dessa inclusão. E essa média tática, ela esconde uma desigualdade de gente que já estava dentro e melhorou e de gente que estava fora e teve acesso. Eu acho sempre importante frisar isso. Mas aí chegou a pandemia, e esse é o desespero de quem trabalha com educação pública, que com essas crianças foi feito um enorme esforço dentro da escola, elas agora perderam acesso, perderam porque não tem internet, porque tem um celular a vida inteira, porque tem um plano de dados limitado. Assim, é muito triste,
dor que eu vejo dos profissionais de educação pública, porque foi tanto esforço para acolher essas crianças mais vulneráveis e chega num momento desse e foge totalmente do controle dos profissionais de educação, que normalmente estão na ponta. Porque é uma questão do canal de comunicação mesmo, nem educacional. Você perde a comunicação com as crianças e com as famílias. Então é muito triste, que isso agrava muito a desigualdade, né? De famílias mais estruturadas, com mais acesso, com mais dados, com computador para cada criança, com uma mesa para estudos. E assim, tem acho que 2 pontos também para a gente considerar aí. Primeiro que a criança, ela já tem um gap. Uma vez eu estava conversando com uma secretária que ela tem um projeto muito bacana, secretária estadual, ela tem um projeto muito bacana com esportes nas favelas. E ela me explicou o seguinte, Cris, as crianças mais velhas, elas têm vergonha de não saber ler e escrever. Então, é o esporte que faz com que elas tenham algum tipo de motivação para que elas consigam ir para a escola de novo. Porque senão uma criança de 9, 10 anos não quer ficar na sala com uma criança de 5 aprendendo o alfabeto. Então, é todo um lado social também. Fora isso, a escola é um lugar onde muita gente faz as melhores refeições, né? Que às vezes almoça e lancha na escola. Fora isso, a gente sabe que tem todo um contexto de violência, que a questão presencial na escola faz com que aqueles educadores ali, eles consigam ver uma situação, às vezes, crítica que a criança está vivendo e consiga cortar, consiga interferir. Então, existe uma perda social do convívio, da aprendizagem, porque a gente sabe que a aprendizagem com criança é uma coisa lúdica e é uma coisa que depende muito da convivência, do amor, do afeto. Então, ficou muito distante, a gente perdeu isso. Eu não sou contra, absolutamente, acho que a gente precisa muito do ensino à distância. Aliás, ensino à distância não é uma coisa nova, né? Um livro é um ensino à distância, se a gente parar para pensar. Mas é uma coisa complementar. É muito complicado essa coisa de as crianças, mesmo a gente pensando no melhor dos mundos, de tendo uma estrutura, tendo internet, ela perder aquele convívio com a professora, né, aquele ensino na vida, na prática, né, aquela coisa do afeto, aquela coisa de chegar na escola para contar uma história, né? Isso é uma perda muito grande, infelizmente. Mas, olha, eu vou para a terceira pergunta, porque como o tema é grande, a gente não pode se perder nas primeiras, né? Como que você vê a retomada do ensino para 2021? Você acha que 2021 vai ter, assim, é um tema muito incerto, né? Eu sou economista e as pessoas me perguntam, às vezes, a pergunta que muita gente sempre pergunta sobre o dólar. Eu falo, todo economista ou mente sobre o dólar, ou então acerta sem querer, porque são tantas variáveis que afetam o dólar, né? Que se você falar com precisão é complicado. Então, a mesma coisa, eu sei que é complicado você dar uma precisão para a gente com relação a 2021. Com um cenário de instabilidade, tem vacina, não tem vacina, quando é que chega a vacina. Mas, assim, você, pelo CICIERJ, enfim, você tem algum projeto que você... olha, a gente tem essa ideia de implementar em 2021. Eu acho que falta muito ainda, assim, meritocracia para os professores, né? Enfim, o que a gente poderia entender como, de repente, uma novidade positiva para 2021? Certo. Então, é bom porque essa pergunta, ela faz um gancho com o comentário que você fez anterior sobre a questão da EAD e as crianças mais novas, né? Enfim, eu sou profissional da EAD, eu nunca vou falar contra a EAD e dizer que a EAD é necessariamente ruim. Mas a EAD, para quem eu trabalho, é para adultos. É educação de jovens e adultos, para gente que já tem essa questão da atividade, é graduação à distância. Eu acho que formar crianças é outra coisa. Acho que para criança é muito mais importante esse convívio social, essa troca, essa presença. E aí, caminhando para a parte da pergunta, eu acho muito
preocupante que as escolas achem que botar uma máscara e usar álcool em gel vai dar conta dessa necessidade. Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser revistas, tipo, o número de alunos em sala de aula. A gente aqui no Brasil fica olhando para os Estados Unidos, para o que a Europa faz, e diz, tá vendo? Lá voltou e não deu problema. Tá, quantos alunos tem na França? Quantos alunos tem numa turma na Inglaterra? Qual a metragem quadrada dessas salas de aulas lá? Os professores trabalham em mais de uma escola? E aí você vai ver que as condições aqui no Brasil são muito diferentes. Então, eu acho, sim, importante a gente trabalhar para a viabilidade da abertura das escolas de forma segura. Mas isso passa por essas variáveis que eu estou controlando, de turmas menores, de salas mais amplas, porque lá na escola primária é uma sala grande, que normalmente tem uma área de leitura dentro da sala, que tem uma área que as crianças pegam dentro da sala, que tem uma área de... E eu não estou falando de pré-escola, estou falando de fundamental 1. Então, as crianças se organizam de uma outra forma, que não é essa coisa de fileirar as crianças empilhadas uma do lado da outra. Os professores é só uma escola, o que já minimiza muito o contágio. Porque aqui no Brasil, se você trabalha em 3 escolas, em cada escola você tem, sei lá quantas turmas, de 40 alunos em cada turma, isso é inevitável. O contágio, não tem máscara que faça esse milagre. Então, eu acho muito importante que para esse novo ano letivo haja esse tipo de cuidado, de pagar mais horas para o seu professor ser exclusivo só da sua escola, para que as turmas sejam menores. Enfim, eu acho que tem, a meu ver, o caminho vai um pouco por aí, de coisas que diminuem contagem durante a pandemia e já estão mais provadas que favorecem o aprendizado, mesmo que acabar, que turmas menores, para nenhum professor eu acho que muitos hábitos vão ficar agora eternos, né? Isso que você está falando, também vi uma estatística que 55% das crianças nas favelas estão sem estudar. E aí eu tenho uma estatística também que eu trouxe, falando assim, olha, 47% dos estudantes temem não querer mais ir para as escolas, porque ficaram em casa e perdem interesse. 71% dos pais se sentem inseguros em mandar as crianças para as escolas presencialmente, porque acham que não vai ter segurança, porque vai pegar Covid, porque vai, né? E 90% não acreditam de jeito nenhum que as escolas estão preparadas para o retorno. Então, quer dizer, é complicado, é uma situação difícil e a gente sabe que a gente não consegue resolver sozinho, que a gente precisa de investimento, que a gente precisa do governo, que a gente precisa de um governo que dê atenção para isso, né? Porque agora, chegando mais um pouquinho no tema efetivo da live, que a gente quer falar agora sobre EAD e também sobre os profissionais do futuro, como que a gente vai ter profissionais do futuro? Eu estava lendo também recentemente uma entrevista de uma CEO de RH de uma multinacional, e ela estava comparando, falando o seguinte, que de 2020 a 2025, tudo que é muito processual, muito mecânico, vai ser transformado em automação, vai ser digitalizado e a pessoa vai acabar perdendo os empregos. Não sei quantos milhões de empregos vão ser perdidos até 2025. Só que mais do que serem perdidos, vamos dizer assim, 80 milhões vão ser perdidos, na casa de 80, 85 milhões, mas 90 milhões também vão crescer. Vão surgir novos empregos, novas profissões, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, um marketing digital, engenheiro, gerente de marketing digital. Isso não existia na época que eu me formei. Então, as coisas vão evoluindo. Só que ela chamou atenção para as características dos profissionais de 2020 a 2025. Como tudo que é muito mecânico vai ser substituído por processo, então tudo que é comportamental vai ser muito mais valorizado. Já está sendo, a gente precisa muito de inteligência emocional, tudo, mas só que vai ser muito mais valorizado agora, vamos dizer assim, nesses 5 anos.
para frente. Então, ela estava falando, a habilidade de análise, análise crítica, criatividade, como você falou, né? Toda uma inteligência emocional, resiliência, tudo aquilo que a máquina não consegue e que o homem pode fazer muito bem, vai ser pensado, vai ter um holofote, vai ter um novo foco. Mas como a gente, com uma escola tão deficitária assim, pode ensinar isso para uma criança? O Silvio está falando que eu estou sem áudio, você está me ouvindo bem? Então, de repente, eu acho que quando você não... Pode ser que tenha sido lá. Então, assim, como que a gente vai dar essa base para esse profissional do futuro? Né? A gente sabe que a escola... Eu vivi muito isso, eu tenho 3 filhos, né? E eu acho que um erro muito grande nosso, quem tem filho, quem trabalha fora, muitas vezes a gente terceiriza muito para a escola a criação dos nossos filhos. A escola é um parceiro, quem cria os filhos são os pais. Então, ela te ajuda a criar o seu filho que fica tanto tempo lá, ensinando, mostrando, fazendo com que a criança evolua, mas os pais é que têm a responsabilidade de criar. Mas, num contexto que a gente estava falando de carência, de tudo mais, como que uma escola desse jeito pode ajudar um profissional do amanhã, né? Então, a gente já começa ali com a base, bambeando para um profissional do amanhã. E aí a gente chega nessa questão toda de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Será que as crianças estão sendo instruídas com relação a isso? A gente tem uma estatística aí com relação à água. Tem aumentado muito os investimentos em água, né? Surgiu agora isso, investir em água. Mas por quê? Porque já existem estatísticas de, em cada 4 lugares, tem mais demanda de água do que oferta. A demanda mundial de água cresce 1% ao ano. Então, assim, a gente tem tudo para ser, vamos dizer assim, uma potência, porque o Brasil tem 12% da água potável doce vem do Brasil. Então, assim, está aqui no Brasil, vamos dizer, não vou nem dizer bem, mas está aqui. Então, a gente tem condições, né, de criar mecanismos e de conseguir avançar. O que está faltando, hein, Bruna? Eu acho que tem uma questão. Eu volto a dizer que eu acho que tem a ver com os professores. Eu estou cada vez mais convicta disso. Os professores pertencerem a uma comunidade escolar e poderem se dedicar exclusivamente a essa. E eu volto a esse ponto porque, assim, na pandemia, o que eu vi de muitos dos meus amigos, de colegas, professores, era assim, no momento de emergência, cada escola arranjou uma solução. E dane-se o professor para conseguir reaprender 3 coisas diferentes. Entendeu? Ele está acostumado a chegar a dar uma aula presencial. Mudou para online, todo mundo teve que se reinventar. Mas a maioria das pessoas, dos profissionais, teve que se reinventar de alguma forma. E os professores não. Eles tiveram que apresentar plataformas diferentes, estruturas diferentes. Numa postou mais no síncrono, no outro postou mais no assíncrono. Você editar seu próprio vídeo. Então, assim, o professor ter sua atenção dividida a diferentes comunidades escolares, eu acho que é um dos procedimentos. Então, eu acho que a gente entender que o professor não é um profissional horista, ele tem que ser um professor que você paga o passe dele e ele é desta comunidade escolar, acho que isso faz muita diferença no trabalho que ele pode oferecer a competência, é tempo mesmo, que eles dedicam a um pacotinho de problemas que esta comunidade tem, é diferente do que outra comunidade escolar tem. Eu acho muito, muito, muito. Assim, eu já achava isso antes, e a pandemia só reforçou isso para mim. Então, daí eu acho, né, levando para o nosso papo, que tem a ver com consultorias e empresas, como eu falei, eu trabalho como freelancer também, fazendo consultoria e EAD para educação corporativa, e muitas vezes eu me vejo no papel de
eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas alguém que conhece a cultura dessa empresa, talvez estivesse fazendo melhor. Fazendo isso de forma mais apropriada para o público-alvo. Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas eu não sei a realidade dessa empresa. Eu sou uma terceirizada. Eu não sei como isso se dá realmente na prática, o que é mais relevante ou não. Então, eu acho que a pandemia também, ela veio um pouco, ao mesmo tempo que está todo mundo de casa fazendo coisas, você enxerga muito claramente os limites desse distanciamento. Eu percebo isso muito no meu trabalho, tanto no mundo público, quanto quando eu faço minhas consultorias para a educação corporativa. Então, a educação formal, primária, básica, eu acho que ela passa um pouco por aí, da gente tratar esse professor como humorista. Chega aqui, deu uma aula, passou um conteúdo e foi embora. Quando cada vez menos o que a gente precisa é passar um conteúdo. Porque qualquer pessoa que tem acesso à internet, quer saber o que é a Revolução Francesa, ela joga no Google, Revolução Francesa. O que ela precisa é desenvolver as habilidades de e o que é uma fonte confiável, o que não é, o que é alguém só dando opinião e o que é baseado em ciência, o que é uma boa apresentação, como você apresenta bem, como você fala, como você estrutura o seu slide, como você comunica o que você quer passar. Essas são habilidades que vão muito além do conteúdo. Então, você tratar o professor como alguém aqui que deposita um conteúdo e vai embora, eu acho que vai minando tudo que a criança precisa com respeito ao que esse profissional poderia contribuir para essa pessoa. Porque eu acho que os professores... Olha, a Cris falou assim, a informação não se perdeu, apenas mudou o formato de transmissão. Mas o contato físico com outras pessoas está fazendo muita falta mesmo. Principalmente para as crianças. É exatamente. Porque ela falou, as minhas estão surtando aqui em casa. É porque, na verdade, aquele contato físico, você passa tanto ensinamento, né? A essência é a mesma, a maneira de divulgar é diferente. E eu acho assim, o EAD e o presencial, eles podem se complementar, mas nunca o EAD pode substituir, ele não é exclusivo, né? E com relação a isso que você está falando da cultura, eu vim de uma geração que as pessoas tinham a ideia, por exemplo, no trabalho, eu vou entrar para uma empresa XPTO e eu vou viver a minha vida inteira fazendo uma carreira naquela empresa. Depois as coisas foram mudando, as pessoas foram vendo que elas são responsáveis pela própria carreira, que ela não precisa ficar a vida inteira numa outra carreira, que ela pode ir para outro lugar e ir crescendo. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão muito freneticamente mudando de carreira. Fica 3 anos num lugar, 3 anos no outro. E eu acho que 3 anos é pouco para você entender aquela cultura daquela empresa. Nem 20 anos e nem 2, nem 3. Né? Então, é o que você está falando. Uma professora que trabalha aqui, trabalha ali, trabalha lá, ela não consegue internalizar muito bem a cultura de nenhum lugar. Ela não consegue entender a missão pessoal dela com mais facilidade, porque ela está num lugar e ela tem que correr para outro. Então, assim, isso tudo dificulta, porque quando ela internaliza, ela consegue passar, né? Você só é um bom ensinante se você for um bom aprendente, né? Eu tenho muito isso. Se você for bom aprende bem, você consegue ensinar bem. Então, se você mesmo está ali, está deslocado, está cumprindo um horário e tal, a coisa fica defasada. Mas aí, já que a gente está nesse tema aí do EAD, vamos falar um pouquinho sobre o EAD, né? Eu estava vendo também um estudo interessante sobre o EAD, né? O ensino à distância. Estava falando que a gente fala muito disso hoje em dia, como se fosse a coisa mais moderna do mundo. E aí a pessoa estava falando, o EAD começou quando começaram os primeiros livros, pergaminhos e tal. Porque um livro é um ensino à distância. E aí interessante porque a pessoa foi assim, discorrendo na história e falou... Correspondência também é um ensino à distância. Então, século XIX, na Inglaterra, tinha correspondência, e aí aquela coisa, as pessoas também faziam ensino à distância. No Brasil, anos 20, anos 30, anos 40, tinha ensino à distância. Chegando um pouquinho mais para cá, a pessoa lembrou, olha, de repente começou também rádio, TV, com ensino, aí a pessoa falou telecurso segundo grau, eu falei, ai meu Deus, acho que eu já ouvi falar nisso, eu estou um pouco velha.
Porque eu já ouvi falar em telecurso segundo grau, criança passando assim pela televisão. Então, assim, tudo isso sempre existiu. E agora, claro, com a internet aumentou. As pessoas usavam, mas não usavam tanto. E agora, graças a Deus que existe, porque com o impedimento aí do convívio social, a gente partiu para essa plataforma aí de ensino, compras, e-commerce e tudo mais, que salvou a gente num período, mas não pode ser exclusivo. Aí conta para mim um pouquinho aí como é que é a tua experiência no EAD, que trabalho que você faz aí com... você trabalha com executivos, trabalha com empresas, como é que funciona? Qual é o teu tipo, como é que é o teu trabalho? Conta pra gente aí um pouquinho. Então, como eu falei, eu tenho um job no Estado, eu sou concursada no Estado, e a gente oferece, poucas pessoas sabem, o governo do Estado, do Rio de Janeiro, em parceria com as universidades públicas, oferece graduação há 20 anos. A gente faz 20 anos, então desde 2000, que nos oferecemos graduação para os municípios do interior. Então, se você for pensar nos anos 90, se você é jovem no interior do Rio de Janeiro e você queria fazer uma universidade pública, você tinha que estudar para a região metropolitana, no máximo para Niterói, a Seropédica ou a capital, para estudar. E aí você estava aqui, normalmente você já arrumava um emprego, um estágio, um emprego, casava e ficava na capital, na região metropolitana. E o seu município de onde você veio continuava sem esses profissionais capacitados. Então, a EAD, ela tem ela é um vetor de desenvolvimento local. E o CCERJ, a CEDERJ, o trabalho, né, o consórcio CEDERJ, ele nasceu com o propósito de formar professores, justamente, com as licenciaturas. Hoje em dia a gente tem outros cursos, mas a ideia era para ter professores bem formados no interior do estado, senão você vinha arrumar um emprego aqui e as escolas do interior continuavam sem professor. Então, assim, a EAD ela tem uma função social num país de dimensões continentais como o Brasil. E eu sempre friso isso, mas eu estou falando de graduação, de adulto, é muito diferente quando a gente fala de educação primária. Já na educação corporativa, que é uma coisa que eu faço como freela, por fora, e como consultoria, às vezes atuando mais diretamente com a consultoria, o que eu vejo, assim, não importa o quão boa é a sua formação inicial, o mundo muda. Então, eu estou formada há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Coisas que existem hoje não existiam. Então, por melhor que fosse a minha faculdade, por mais top que eu fosse, por mais notas 10 que eu tirasse, elas não me ficariam porque eu tenho hoje. Então, assim, é necessário uma formação continuada para fazer parte das empresas. E aí eu tenho que dizer, uma verdade inconveniente é que às vezes você vê uma tentativa de a gente tem um curso, e a pessoa que toma um curso ela quer uma promoção para dizer que ela fez o curso, e a pessoa que faz o curso quer uma promoção que ela diz que fez. Mas existe pouco comprometimento para que esse curso de fato seja uma empresa. E isso dói, às vezes, em alguns dos projetos em que eu trabalho. Eu acho verdadeiramente importante, porque acaba que a pessoa perde um tempo fazendo uma formação que não prepara e depois ela sofre para desempenhar um trabalho para o qual ela não está preparada. Então eu acho formação nas empresas, tipo, muito importante, porque eu acho melhor para todo mundo. Você não perde o tempo fazendo um curso inútil e você não sofre tanto na hora de desempenhar o trabalho que está sendo exigido de você. Então eu acho que realmente é um investimento que vale muito a pena e que tem que ser levado muito a sério, que eu já tive experiências muito variadas, de coisas muito sérias sendo feitas, de coisas que você vê sendo feitas um pouco como a gente diz para inglês ver, né? Então eu acho importante também frisar essas questões, porque não é só um curso, não é qualquer curso. Você tem que ter muita clareza de quais são os objetivos. Se o Entendi. Tá cobrando, E tem facilidade vai prepará-lo nesse curso? para Como é que desempenhar o que funciona? você quer que ele desempenhe na sua vida profissional.
Acho muito importante. Não, esses que eu estou fazendo, assim, esses que eu faço normalmente, eles normalmente são um trabalho para uma empresa. Então, assim, é dentro do RH da empresa, que selecionou para você desenvolver os profissionais, então é uma coisa aberta. Mas eu Às vezes pouco a isso, as pessoa pessoas faz só demandando para ter um diploma, né? acaba que a coisa é sempre muito É corrida, então não tem um complicado. cuidado para realmente ver o que é necessário para esse profissional conseguir pegar o trabalho que você exige dele. É. Passa por Mas isso, você isso ficar a tem caixinha de que acontecido fez o curso muito. e não necessariamente o que você de fato aprendeu com ele, sabe? Então, eu, como sou uma pessoa externa à empresa, para mim, às vezes, me parece uma coisa estranha. Não, E isso eu, tem acontecido então, muito em todas as instituições. Eu tenho uma amiga professora, né, de uma o instituição formação, porque eu renomada, acho que eu não vou falar importantíssimo. também Eu o acho nome agora. importantíssimo. Ela falou, E às vezes eu Cris, acho que como o que ensino médio caiu tem que fazer assim a questão dos visibilidade. mestrados e tal, porque as pessoas estão fazendo online e aí fazem de qualquer maneira, até copia e cola trabalho, então a gente tem que ficar assim dando uma dura, porque senão cai também o nível da instituição, né, do reconhecimento da instituição. Então, isso enfim, é aquilo. Veio uma ferramenta para ajudar, mas tem sempre o lado do mau uso, né, que é complicado. Olha, eu vou colocar aqui também para a gente um dado aqui que eu estava dando uma olhada, que em 1999 foi criada uma Política Nacional de Educação Ambiental, sancionada durante o governo Fernando Henrique. A lei estabeleceu diretrizes com o principal objetivo de estimular a conscientização pública sobre proteger o meio ambiente. Então, assim, interessante a gente pensar que também essa questão do meio ambiente já vem aí de décadas atrás, e a escola está um pouco parada no que tange a isso, de ensinar para as crianças o cuidado com o planeta Terra, vamos dizer assim. E os adultos que já também saíram desse lugar, que são adultos, que estão aí nos cursos, enfim. Também parece que é legal, mas e aí, o que a gente faz, né? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar essa conscientização, né, Bruna? Se você tivesse que dar uma dica aqui para a gente caminhando para o final da nossa live, sobre caminhos para melhorar a educação, tá? Eu elenquei alguns aqui, e assim, se você tivesse que dar uma dica, assim, eu acho que esse ou aquele seriam os mais importantes, eu vou falar aqui e você escolhe uns três, assim, que você acha assim, que são os mais importantes. Como que a gente chega nesse lugar, tá? Então, olha só, eu elenquei aqui caminhos para melhorar a educação no Brasil. Usar de forma eficiente o tempo na sala de aula, tá? Eu achei que é uma coisa. Você escolhe assim, os que você acha mais importante. Universalizar a educação, né? Não ficar essa discrepância. Tem criança de 7 anos que está aprendendo uma coisa e tem criança que está aprendendo outra, enfim. Reformular o ensino, tem muita gente que fala que a gente precisa disso, eu não sei, não sou expert na área, você que vai me falar. Implantar meritocracia para o professor, que a gente sabe que infelizmente tem aquela história lá do concursado, né, que eu vou, mas hoje eu não vou. Eu acho que tem muito, mas no lado do professor eu acho que tem menos, porque o professor é um apaixonado, né? Então, mas enfim. Criar mecanismos de combate ao absenteísmo, que é aquela coisa de ficar saindo do trabalho e tal. Investir em escolas na infraestrutura e tecnologia, que eu acho que seria fundamental. Investimentos na educação por parte do setor público. Política pública. Então, assim, de tudo isso que eu falei, queria que você elencasse assim, três, falasse, Cris, se fizesse esses três, já melhoraria demais. Ou não tem jeito, tem que ser tudo mesmo, né? É muito difícil, né? Tudo que
você falou, porque a questão é essa, assim, a educação, muita gente fica botando, depositando todas as fichas numa bala de prata, né? E eu fico falando que é um pouco tipo estrutura tensionada, sabe? Você tem que puxar de um lado, puxar de outro, até a coisa ficar estruturada alta, senão ela murcha e cai para dentro. Então, eu acho que dessas coisas que você falou, a questão da universalidade é muito importante. Porque eu acho que uma coisa da política universal, seja a educação, seja a saúde, seja a segurança, é que a pessoa não seja condenada a um determinado destino porque ela nasceu numa cidade, numa família mais vulnerável, com menos condições. Assim. A educação pública, a saúde pública, a segurança pública, elas devem ser instrumentos da promoção de maior igualdade, maior dignidade às pessoas, para que elas não estejam condenadas a uma vida indigna, que nasceram em certas condições desfavoráveis. Então, assim, isso eu acho muito importante. E eu acho que tudo passa por essa questão que você também da infraestrutura, que é física, e ela é tecnológica, e ela passa por como se apropriar dessa tecnologia. Porque uma coisa é você usar o Zap. Se você souber usar o Google e souber discernir o que é uma fonte boa e uma fonte ruim, já é muito bom em relação a quem só usa o Zap e só recebe o Zap e acredita tudo. Então, se você sabe usar a palavra-chave, se você sabe buscar, se você sabe o que é uma fonte boa, melhor ainda. Se você sabe entrar no Wikipédia e editar e produzir e entender como esse conteúdo vem ao mundo, melhor ainda. Se você consegue programar algoritmos, gente, aí melhor ainda. Então, a gente tem que entender que esse nível do uso das tecnologias, ele tem muitos usos e tem muito a ver com a questão da inserção do indivíduo no mercado de trabalho, no Brasil, nesse mundo global que a gente vive. Porque se nós só consumimos informação, esses dias eu assisti uma palestra ótima. Estava falando sobre a questão se a tecnologia da inteligência artificial ela é feita por americanos e europeus, e americanos e europeus só usam sabonete líquido, na hora que você mostra você bota uma foto, uma coisa muito comum no Brasil, que é uma saboneteira, um sabonete, uma esponja do lado, a inteligência artificial lê como comida. A inteligência artificial ela é alimentada de uma cultura que não é nossa. Então, da mesma forma, a inteligência artificial ela é usada para reforçar vieses e reforçar você uma mulher branca, uma mulher preta, e ela vai ler diferente. Porque você só usa o passado como histórico para essa inteligência, você reproduz o passado, e você reproduz coisas erradas do nosso passado que a gente quer superar. Então, o uso da tecnologia passa a saber programar essa inteligência também, para que essa inteligência não seja só reprodutora de preconceitos que existem no mundo e dessa ordem mundial que existe. Então, sim, a gente quer que os nossos alunos saibam, por exemplo, no momento da pandemia, que eles tenham acesso aos dados, que eles saibam entrar no Google Classroom ou no Moodle ou no que quer que seja, para eles terem acesso. Mas mais do que isso, a gente quer poder passar pesquisas para que eles façam pesquisas e entendam. Esse site parece pouco confiável, parece bem por fake news. Esse site não, por motivo X, isso me parece uma informação confiável. E mais ainda, a gente quer que eles saibam se expressar e ajudar conteúdos nossos, brasileiros, de outras perspectivas, que contribuam para alimentar essas inteligências artificiais e, melhor ainda, que sejam engenheiros dessas inteligências artificiais. Eu acho que a tecnologia tem que visar esse domínio mais profundo da coisa. Para a gente ver isso na educação, aí decola nas empresas. Para ser startup brasileira. A gente tem um sistema bancário muito avançado no mundo, né? A gente já tinha, muito tempo atrás, já tinha nossas caixas eletrônicas, essa coisa da moderninha, agora o Pix. O nosso sistema bancário é um exemplo muito
É verdade. Como que vai A fazer país, diferença aí para esse você vai para a profissional do França, futuro, né? Essa questão que você falou aí, tão importante da a gente é capaz. criatividade. As A empresas estão gente pregando desenvolver isso muito em agora outras essa áreas questão da também. segurança psicológica, para que a pessoa tenha segurança psicológica de errar e acertar no meio corporativo, né? Então, assim, eu achei interessante que a Ambev, ela inaugurou aí uma nova era contratando uma diretora de saúde mental, né? Então saiu no LinkedIn, saiu em várias entrevistas aí de jornal, porque o Brasil, infelizmente, está aí numa estatística muito alta de burnout. A gente está no segundo lugar mundial de burnout, e aí a Ambev saiu com essa novidade de ter uma diretora de saúde mental. Mas o que falta muitas vezes nas empresas é justamente esse ambiente psicológico saudável, de segurança psicológica, onde a pessoa pode errar e acertar, criar um novo. E isso tudo tem que partir da escola. Né? Se a gente não tiver. A inovação requer isso, né, Cristiana? A inovação, ninguém inova sabendo que vai acertar. Porque você só sabe o que vai acertar, o que já existe. Você estudou, e aí você decora, e aí você reproduz, e você pode ter segurança de acerto, porque é só reprodução. Quando é inovação, essa É, garantia não existe. A gente vê as pessoas aí lutando para desenvolver a vacina da Covid, porque é inovação. Não importa que você tenha um Nobel antes. Não importa que você tenha pensado no coquetel antiviral da AIDS. Isso não resolve o novo. O novo está sempre sujeito ao erro. Então tem que haver uma cultura em que haja espaço para o erro e para o ajuste. Porque aqui no Brasil a gente faz muitas provas. Sim. Eu estudei na Inglaterra quando eu era adolescente. E a gente fazia muito pouca prova lá. Aqui a gente faz muita prova. Essa continuidade de avaliações, ela seria muito boa se ela servisse para a gente rever. Ah, fiz um teste, vi que eu errei, posso refazer. A gente nunca tem a chance de refazer. Você viu que você errou? Azar, segue adiante, corre atrás do prejuízo que já tem coisa nova. Então, assim, a gente tem pouco espaço para rever o erro, para consertar, para melhorar em cima, em vez de só lidar com o novo. E você lidar com o novo quando você nem deu conta do antigo, isso vai dando essas taxas que a gente tem de repetência, de desmotivação, de desistência. E uma coisa um pouco para inglês ver, que o é, importante é eu aparecer que entendi e não o compreender. E isso tudo, quando você vai para a vida adulta, isso cria vários maus exatamente. Você sabe hábitos, a que meu ver. vai para o E mundo corporativo, que aí, por vem da exemplo, muitas escola, vezes a gente passa desse uma situação assim. punitivismo de Você quem não chega aprendeu para um direito. liderado Quando se você seu, não aprendeu ou alguém direito, você trabalha não com tem que ser você, punido, você tem que ser fulano, vamos fazer ajudado. assim, assim, você entendeu? A pessoa fala assim, eu entendi, só que a pessoa não entendeu nada. Porque no mundo corporativo é vergonha você dizer que não entendeu. E isso começa na escola, você não levanta o dedo para dizer que não entendeu. Então, quando você cresce, você também não entendeu a tarefa, e aí você fala que entendeu, aí você faz errado, aí cria um climão, aí dá problema, e aí desencadeia toda uma situação, porque você não falou ali naquela hora, poxa, dá para repetir, não entendi o que você quer, não. Ou então, será que eu entendi o que você quer? E que tudo bem, se você não pode ser ridicularizado porque não entendeu, né? É normal, você não entendeu, você está lidando com uma coisa pela primeira É uma vez. transformação de E cultura, como ok, você está né? falando. Tem que ter A espaço gente para precisa você esclarecer, internalizar tem que ter isso, a gente espaço para precisa você errar e propagar isso. Eu consertar. acho que o papel da E assim a escola gente vai é, evoluindo, porque é é assim que a ser gente assim aprende. um motivador da mudança, né? Ele é o catalisador da mudança, é aquele que vai incentivar a mudança. A gente precisa mudar mindset, mudar a maneira de ver, mudar a maneira de fazer as coisas, para que lá na frente a gente encontre o profissional que as empresas estão querendo, que o país está precisando, que os investidores querem investir. E a gente tem essas pessoas aqui. Né? A gente tem a inteligência, tem a criatividade. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, nessa época, eu fiz um trabalho fora. E aí eu me lembro que a chefia, a liderança lá, falava o seguinte, falava que
gostava de trabalhar com brasileiro, porque o brasileiro era criativo. Se não tivesse uma caneta, pegava um batom e escrevia. E o americano, enfim, algumas pessoas também que vieram de outras nacionalidades não tinham isso. Não tem caneta, ele para e fala, como é que eu vou escrever? A gente não, a gente dá um jeito, a gente escreve. Então, isso é uma vantagem nossa, é uma coisa legal. Mas que a gente não viva aí também num máximo de improvisamento, que a gente viva numa situação mínima de conforto para se desenvolver, né, Bruna? É. Olha, vou dar uma olhadinha aqui no pessoal que está assistindo a gente, se alguém tem alguma perguntinha, alguma coisa, estou dando uma olhadinha. Agradecer ao Ricardo, Com certeza. Márcia, Com certeza. Virgínia, todo mundo que está aqui com a gente. Acho que ninguém perguntou nada, não. Acho que o pessoal gostou do que a gente falou, viu? Acho que ninguém perguntou nada. Então, olha, Bruna, quero te agradecer muito aí essa live que você fez com a gente, tá aqui na Jeito Certo, porque, como eu te falei, eu procuro, assim, trazer temas que são bacanas e que tem a ver também com a gestão. Acho que a gente olhar lá para frente sem olhar um pouquinho para trás é muita ingenuidade nossa e ignorância também, em certo sentido. Então, eu procuro trazer esses temas que são relevantes. Agora a gente vai dar uma pausazinha aí para quem chegou depois, eu falei isso, porque agora é final de ano, a gente já vai ficando sem agenda, né? Essa correria toda, por mais que tenha Covid, infelizmente a gente, né, tem que sair, comprar um presentinho. Eu tenho uma filha pequena, então Papai Noel vai passar aqui em casa. Então a gente precisa dar uma pausazinha, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vem aí com novidades. Tá? Se Deus quiser, a gente fala com você de novo, Bruna. Tá? Muito obrigada. E eu deixo também para você se despedir agora, a palavra final. Deixo com você. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui hoje, foi ótimo bater esse papo, e como eu falei, assim, é bem o recorte dentro do universo da educação, é um recorte que muito me interessa, essa relação entre educação e trabalho, né? Como é que a gente prepara o trabalhador para o futuro e como é que a gente lida com o desenvolvimento das pessoas, mesmo após acabou a educação formal e entrou no mercado de trabalho. É inerente ao ser humano continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo. Eu já vi muitas pessoas saírem, largarem os próprios empregos, estagnadas, estão fazendo a mesma coisa. Manter essa cultura de aprendizagem contínua é muito importante e que ela seja significativa. Assim, eu tenho muito observado experiências diferentes da aprendizagem corporativa, como elas podem ser muito positivas, ou às vezes meio que, eu fiz porque eu sei que eu vou ganhar um pontinho aí na promoção se eu fizer, mas na verdade é meio inútil. Eu acho uma pena, porque é um desperdício de tempo de todo mundo. É um desperdício de tempo de quem projetou um curso de quem está fazendo, isso não serve para muita coisa. E eu acho que tem tanta coisa a se aprender no mundo que essas oportunidades são muito boas. Foi muito rico ouvir que você também, que está mais inserida Muito obrigada e que a gente possa aprender sempre, né? Porque a gente tem que continuar aprendendo, né? A vida inteira aprendendo. Aprendendo, a gente vai passando e vai aprendendo e vai melhorando. Não é isso? Então tá, querida, um beijo para vocês. Muito obrigada para vocês também que estavam aqui com a gente, tá bom? Assistindo a gente. A gente vai deixar essa live gravada lá no IGTV para quem não conseguiu e quem quiser dar mais uma olhadinha. Um beijo para vocês e boa noite. Beijo. Tchau, tchau.